dia, amados de Deus, eleitos, escolhidos, predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive em São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus. Estamos aprendendo juntos como Deus fala conosco. Estamos também recordando e alguns estão aprimorando este conhecimento para que a sua vida seja livrada dos maus desígnios, dos propósitos errados, da cova, da espada, porque Deus, quando fala conosco, Ele nos preserva. Ele nos ama de tal maneira que Ele fala de muitos modos. Ele fala muitas vezes e cabe a nós ouvirmos a sua voz. Aprendermos a ouvir a sua voz. Isto é maravilhoso. E depois de ouvi-la, seguir esta voz. Atender a esta voz, porque é para o nosso bem. Então, nós vamos continuar falando hoje sobre este tema, como Deus fala conosco. Antes, quinta-feira, é dia de eu lembrar a você que temos culto aqui na Cristo Vive, toda quinta-feira, às 20 horas. Então, nosso lugar na quinta-feira é na Casa de Deus, na Cristo Vive São Paulo, o nosso refúgio em graça nesta grande cidade. E nós temos prazer em estar na Casa de Deus. O meu prazer é louvar, adorar ao Senhor. O meu prazer é prestar culto a Deus. O meu prazer é estar com meu irmão em Cristo, a minha irmã, as famílias cristãs. Esse é o meu prazer. Meu prazer é estar na obra de Deus, fazer esta obra na terra, partilhar da fé, lutar pela fé evangélica, promover esta reforma protestante no seio da igreja. Este é o meu prazer. Eu tenho prazer no meu chamado, eu tenho prazer na minha salvação, eu tenho prazer em cumprir propósitos e desígnios que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu tenho muito prazer em Jesus. Então, eu convido você que também tem este prazer, este amor por Jesus, a vir para o culto logo mais às 20 horas, aqui na Cristo Vive São Paulo. Rua Professor José Leite Oiticica, 250, Brooklyn. Travessa da Avenida Chucre Zaidan, em frente a Vivo. Você pode ligar para nós, São Paulo, 11 5561 4405, 5561-4405, nosso telefone, e também pode mandar um e-mail, se você preferir, igreja@cristovive.com.br e o nosso site. Acesse, você pode assistir o culto desta noite online, pode fazer contato conosco pelo Skype, www.cristovive.com.br. E nós vamos seguir com este tema que é apaixonante. Como Deus fala conosco. Então, já vimos que a maneira mais clara de Deus falar aos seus filhos é pela Bíblia Sagrada. Deus fala pela palavra. Não há dúvida quando Deus fala pela palavra. Não há dúvida. Nós temos lido aqui um texto de Jó que Deus fala de diversas maneiras, não é? Quando Deus quer nos preservar a alma da cova, quando Deus quer nos guardar da espada, quando Deus quer nos dar instrução. Está escrito em Jó 33, 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só que coisa linda nós estamos encontrando. 14 em diante. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, Deus fala de várias maneiras, de um modo, de dois modos, mas
diz que o homem não atenta para isso. E Deus quer falar com o homem, e fala, para livrá-lo da sua própria soberba, né? Livrar o homem, né, de fazer coisas que ele acha que são corretas, mas que vão dar em caminhos de morte. Então, Deus fala, né? E nós precisamos aprender a ouvir Deus falar. Deus está dizendo aqui que ele pode falar por sonho, por visões. Eu já expliquei que 99,9% dos sonhos não tem nada a ver com Deus falando. É um escape da nossa alma, né, do nosso inconsciente, e, de repente, nós sonhamos. Então, tem que tomar muito cuidado para não achar que tudo que é sonho é Deus falando. Mas Deus pode usar um sonho para falar conosco, uma visão durante a noite, para nos dar uma instrução. E nós temos que estar, logicamente, atentos a todas estas maneiras de Deus falar. Mas, como sonhos, visões, né, profecias, muitas vezes a pessoa fica, né, será que é, será que não é? Ela não está acostumada, né, a discernir exatamente. Então, eu tenho falado que a primeira e mais correta forma de nós, né, entendermos Deus falando, porque Deus fala, e quando ele fala claro. Nós é que às vezes temos dificuldade em compreender, em discernir esta voz de Deus. Está em Hebreus, no capítulo 1, algo que eu gosto muito, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, na antiguidade, Deus falava muitas vezes, de muitas maneiras, e usava especificamente profetas. Nestes últimos dias, falou pelo Filho. Então, é lógico que está no contexto aqui de 2000 anos atrás. Falou pelo Filho, né? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pelo Filho, Jesus, Deus é Jesus, Jesus é Deus, ele mesmo fez o universo. E quando ele esteve aqui encarnado, com o nome de Jesus Cristo, que é o nome de Deus, ele falou. E falou, e deu instrução, e instruções aos homens, e nós temos tudo isso nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo registrado. E hoje, como é que Deus fala? Deus fala através da palavra. O Espírito Santo nos faz compreender a revelação da palavra. Então, a forma mais correta de você entender, discernir, de você se agarrar à verdade, é através da palavra de Deus. Diz no livro de Salmos, no Salmo 119, no versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus não nos deixa errar, amados. Sabe qual é o grande problema do povo de Deus? É não abrir a palavra, não gastar tempo com a leitura bíblica, não orar e pedir direção a Deus e abrir a Bíblia, porque Deus dá direção. Deus, na sua palavra, ilumina cada passo que nós damos na vida, se nós prestarmos atenção. Tem gente que diz, mas eu dei um passo errado. Eu fiz um negócio que eu não devia ter feito. Com certeza não consultou Deus. Com certeza não ouviu a instrução de Deus. Não, eu consultei Deus. Mas discerniu a instrução? Ou fez aquilo que estava num desígnio próprio, num propósito do coração? Né? Muita gente consulta a Deus, mas não espera a resposta. Muita gente pergunta para Deus e não abre a Bíblia. Aí alguém diz, não, olha, Deus disse que vai em frente, vai em frente. Que Deus que diz? Quem é essa pessoa? Porque Deus, ele fala de várias maneiras, muitas vezes. Pode usar pessoas, profetas? Sim, pode usar, mas quem? A gente vai ver aqui, né, na Bíblia, você vai lendo, você vai vendo, que os profetas que Deus usou no passado eram pessoas fidedignas. Não eram perfeitas na carne, mas eram pessoas retas, que serviam a Deus, que amavam a Deus,
que tinham a vida alinhada com o que Deus falava. Agora, hoje em dia, você vê pessoas falando aí em nome de Deus, que você sabe que não é Deus, que tem uma vida pervertida, vive no pecado, um pé na igreja, um pé no mundo, a pessoa não é submissa, né? Não se submete à liderança do seu ministério, está aí avulsa, faz o que acha, faz o que pensa, depois vem lá, trouxe um recado de Deus. Que Deus nada, Deus não é doido, Deus não é Deus de confusão. Quantas vezes no passado eu ficava com essas inquietações no tempo da lei? Porque, sabe, tinha uma Bíblia, tinha uma pregação, tinha um pastor pregando, a gente estava ali ouvindo, de repente levantava alguém, vinha alguém e falava, olha, Deus me mostrou, Deus mandou dizer, e eu pensava, meu Deus, Deus mandou essa pessoa me dizer? Não menosprezando ninguém, mas eu dizia, ué, mas por que então Deus não fala com ela o que ela tem que arrumar na vida? Está tudo errado, está vivendo em adultério, vem me falar o que Deus mandou dizer. Você percebe? Quando a gente não tem conhecimento da graça, da verdade, a gente não discerne. Mesmo que você pense aquilo, que o Espírito Santo na sua vida lhe dá o sinal, fala, ei, sabe, tem certeza que sou eu? Percebe? Você tem tanto medo, né? Tanto medo de ser insubmisso, tanto medo de se levantar contra o ungido de Deus, tanto medo daquilo que a lei coloca como medo, que você, mesmo o Espírito te dizendo que ali não está algo correto, você aguenta, se cala, se submete ao errado, à carne das pessoas. Deus não quer isso. Nós precisamos crescer neste conhecimento. Amados, Deus sabe quem Ele usa para falar conosco. Deus é um Deus de credibilidade, não vai usar uma pessoa que não tenha nenhuma credibilidade para falar comigo e com você. Lógico que as pessoas têm os seus problemas, os seus defeitos na carne, têm as suas lutas internas, externas. Não é isso, ninguém está esperando que Deus vá usar alguém perfeito, porque não tem, só Jesus é perfeito. Porém, o Senhor usa pessoas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, que estão assim empenhados em alinhar a sua vida, o seu proceder à palavra de Deus. Pessoas honestas, pessoas credíveis, né? Pessoas críveis. Deus usa pessoas que têm um coração puro, humildade, santidade. Deus não vai usar o soberbo, Deus não vai usar o linguarudo, o fofoqueiro para falar com você e comigo, amados. Deus não vai usar o mulherengo, o adúltero, o fornicador. Deus não vai usar uma pessoa idólatra, uma pessoa ávara. Deus não vai usar pessoas que estão, incorporando os conceitos do mundo, defendendo essas bandeiras horrorosas que estão aí fora, demoníacas, para falar comigo e com você. Deus tem muito santo, se Ele quiser usar alguém, Ele tem muito santo para falar com você e comigo. Então, a gente tem que prestar atenção. Ué, mas tem tanta gente honesta à minha volta, tem tanta gente temente a Deus à minha volta, e Deus vai usar um profano? Não vai mesmo, não vai mesmo. Porque isso gera o quê? Conflitos. Isso gera confusão na minha vida. E isso, então, é diabólico, porque é o diabo. O diabo é da confusão. Então, Deus sabe quem Ele usa para que você possa identificar como um servo de Deus, um canal limpo do fluir da graça de Deus. Nunca imagine. Pode ter título de pastor, pode ter título do que quiser. Nunca imagine que Deus vai usar um rebelde, um insubmisso, um blasfemador, um gerador de intriga, um fofoqueiro, que Deus vai usar alguém que divide o povo de Deus, que Deus vai usar alguém que escarnece de pessoas. Deus não vai usar coisa nenhuma. Não acredite, isso é uma obra humana, animal, disse Paulo, demoníaca. Eu conheci gente de Bíblia na mão, que vinha falar em nome de Deus, mas que tinha uma vida reprovada pela palavra. Pessoa que mexeu no dinheiro de Deus, pessoa que falou contra a obra de Deus, pessoa que se insurgiu contra a liderança, fez rebelião dentro de igreja, sabe? Levou ovelhas para o abismo, e agora vem aí dar lição de moral, postar coisa no Facebook, falar bonito, não tem efeito nenhum. São carnais, usados pelo maligno, não tem recado de Deus nenhum, não tem nada de Deus
para falar para mim e para você. Deus, com certeza, tem pessoas muito santas, puras, humildes, honestas, sinceras, tementes a Deus, submissas, servos fiéis, para usar, para falar com você, se Deus quiser usar alguém. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá? Isso faz parte do conhecimento que não vai gerar mais destruição na sua vida. Não importa, mas é um pastor. É pastor de quem? Pastor de onde? Onde estão as ovelhas dele? Ah, não tem ovelha. Então não serve. Pastor sem ovelha não tem serventia nenhuma. Ah, é um pastor, mas ele está sem igreja. Por quê? Porque não foi capaz de pastorear a igreja? Ah, ele é um pastor itinerante. Estranho. Ele apacenta as ovelhas que já têm dono? As ovelhas de Jesus? Ele apacenta rebanhos que não lhe foram confiados? Então, tem que abrir os olhos, amados. Tem muito charlatão aí fora. Tem muita gente aí de Bíblia na mão, falando bonito. Gente grande, gente que intimida, sabe? Gente que conta lorota. Não tem essência, não tem substância de vida, não tem testemunho, não tem nada. E aí as pessoas estão dando crédito. O Senhor diz, olha, presta atenção. Você quer ter certeza que sou eu falando? Abra a Bíblia. Vá para a minha palavra. Porque aí eu dou a instrução. E olha, é tão claro que o Senhor usa duas palavras aqui no Salmo 119. Ele diz lâmpada e ele diz luz. Então, amado, mais claro do que a palavra de Deus é a tua palavra, lâmpada e luz. Você quer saber exatamente o que Deus está falando? Abre a Bíblia, que é lâmpada e luz. É muito claro. Ah, mas veio alguém e me disse que não é bem assim. Rechaça essa pessoa da sua vida, põe para correr e fala que não é bem assim. Eu estou com a Bíblia, você vem contestar aqui, vem dizer que não é bem assim. Você acha que eu vou dar crédito para alguém que está falando contra a palavra de Deus? De modo algum. A palavra de Deus é que é a lâmpada, que é a luz. Esta pessoa vem com trevas para a sua vida. E se você der ouvidos, você vai lançar sua alma na cova, como disse lá no livro de Jó, a palavra de Deus. Não é? Você vai se ver no meio das espadas. Então, isso não é para você. Não dê crédito, disse o apóstolo Paulo, a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Tem muita gente com cara de servo de Deus, com título na obra de Deus, e não procede de Deus. Eu conheci alguns na minha vida. São energizados pelo capeta, mas estão falando em nome de Deus. Impossível, impossível. Ah, mas eu não sei se são, não quero julgar. A Bíblia manda julgar. Não manda condenar, nem sentenciar. Isso não cabe a mim nem a você. Mas a palavra de Deus diz, julgai todas as coisas. Retém o que é bom. Então, retém se for em linha com a Bíblia. O que não for em linha com a Bíblia, você julgou. E para isso você tem a palavra, que este é o seu parâmetro, né? Esta é a sua base de fé. Se estiver fora da Bíblia, não está em linha, rechace, repreenda, tire da sua vida. Não tem nada a ver com Deus. E não pode ter nada a ver com você também. Então, a forma mais clara de Deus falar é através da Bíblia Sagrada. Quero lhe apresentar, então, a segunda forma, né, o segundo modo pelo qual Deus fala. Nós vamos encontrar no livro de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, olha lá, versículos 11 e 12. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que você seja edificado, o Senhor coloca à sua volta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, a segunda maneira de Deus falar conosco é através dos seus ministros, é através dos seus mestres, dos seus pastores. Deus fala
pelos ministérios que ele levanta. Não esses que são levantados por aí pelos homens. Não esse monte de apóstolos, a baciada, que são feitos todas as semanas e meses pelas igrejas. Mas aqueles que são verdadeiramente enviados por Deus, isto é apóstolo, um enviado por Deus, com uma mensagem específica, que é respaldado por Deus, esse fala em nome de Deus. Então, segunda maneira claríssima de Deus falar conosco é usando os seus ministros. Ministros que são verdadeiramente consagrados pelo soberano Senhor. Não feitos ministros humanos, por denominações, mas aqueles que têm sinais nas suas vidas de que são verdadeiramente enviados e respaldados pelo Senhor. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres na palavra, são instrumentos de Deus para falar ao povo de Deus. A Bíblia Sagrada diz aqui que esses ministérios foram concedidos pelo próprio Deus, e ele diz aqui, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Nós acreditamos nisso. Nós estamos recebendo isso para a nossa vida. No nosso ministério, nós temos claro que ele mesmo concedeu o apóstolo Miguel Ângelo. Foi Deus. Os sinais são claros. Ele tem uma mensagem, a mensagem da revelação da graça de Deus para os gentios predestinados para o nosso século, para o final dos tempos. Nós cremos que ele é respaldado por Deus. Os sinais falam por si próprios, né? O testemunho é ilibado. A dependência de Deus é vista. O submetimento ao chamado, a honra que é dada ao chamado de Deus, ao ministério que lhe foi confiado de apóstolo. Então, isso é importante, nós temos que aprender. E Deus falou a minha vida no passado para me revelar os mistérios da graça de Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo. Eu não posso ignorar isso. É uma maneira de Deus falar. Talvez você diga, como é que você sabe tudo isso hoje? O Espírito Santo é que revela. Mas ele usou alguém para ser instrumento, para trazer a voz de Deus até mim. Ele usou a vida do apóstolo Miguel Ângelo. Eu sou grata eternamente ao apóstolo Miguel Ângelo. Eu não o vejo na carne, não quero saber da carne dele, como ele também não me vê na carne. Nós, ninguém no ministério nos vemos mais na carne. Na carne nós temos defeitos, imperfeições, mas quando nós nos vemos em espírito e a obra de Deus em cada um de nós, e o ministério confiado pelo Senhor a cada um de nós e honrado, amados, nós somos as pessoas mais felizes desta terra. Então, agora eu dizer, não, eu tive uma revelação sozinha, eu estava no banheiro, no chuveiro, e Deus me deu o pacto. Mentira, mentira. Quem fala essas coisas está mentindo. Deus usa ministros dele para falar conosco. Então, isso foi maravilhoso na minha vida. Eu nunca vou negar. Eu dou honra a quem merece honra, a Bíblia diz. Eu não vou ficar devendo a ninguém coisa alguma, exceto o amor com que nós nos amamos. Eu devo amor, eu devo retribuição, eu devo, gratidão ao nosso apóstolo Miguel Ângelo. Ele foi o apóstolo concedido por Deus para trazer a revelação deste novo pacto. E a palavra de Deus diz que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, olha só, são concedidos por Deus, é uma concessão, é um presente de Deus na nossa vida, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que eu, que sou santificada por Cristo, e você, os salvos, sejam o quê? Aperfeiçoados, para que a gente seja melhor, para que a gente cresça, para que a gente seja, para o desempenho do seu serviço, aquilo que a gente tem que servir a Deus nesta terra, a gente vai ser aperfeiçoado e vai aprender com os ministros que Deus colocou em nossa vida. E diz mais, para a edificação do corpo de Cristo. Então,
pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, eles existem para que o corpo de Cristo na terra seja edificado de forma sólida. Eu louvo a Deus porque o nosso ministério, a Igreja Cristo Vive, tem apóstolo, tem profetas, tem pastores, segundo o coração de Deus, e tem evangelistas, bem como mestres na palavra. Somos um ministério que recebeu um carinho, um cuidado, um amor tão grande do Senhor. E por isso, estas pessoas desempenhando os seus chamados, estas pessoas estão fazendo com que o corpo de Cristo, ao qual nós pertencemos, seja um corpo bem edificado na terra. A edificação da Cristo Vive, do corpo de Cristo que aqui se reúne, é sólida. Então, Deus fala através dos ministérios. Deus fala através dos seus ministros. E nós não vamos ignorar isso. Ah, não precisa de pastor. Precisa sim. Porque Deus fala por eles também, para nos pastorear a vida. Isso é lindo e maravilhoso. Que eu esteja sendo usada como uma pastora, uma ministra, para falar ao seu coração da parte de Deus. E amanhã tem muito mais. Receba tudo que Deus tem para você, pela fé, em nome de Jesus. Até amanhã.